Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o período do Brasil pré-colonial, uma datação que vai gerar ali de cerca de 1500 até mais ou menos 1530, com a chegada dos portugueses aqui na América Portuguesa, no continente americano. Eu irei relatar esses 30 primeiros anos. Obviamente, a gente não marca o período pré-colonial nessa datação fixa. Alguns historiadores esticam até 34, 32, mas de forma mais resumida, mas de forma mais geral e clássica, a gente data mais ou menos esse período. O espaço geográfico, como eu trouxe para vocês, é aqui o continente americano, e nós iremos falar sobre esses primeiros contatos dos povos originários com os europeus portugueses ali da Península Ibérica, certo? Dada essa devida introdução, eu sou Isaac Torquato, eu sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e hoje eu irei falar um pouco sobre esse primeiro contato, esse primeiro período do Brasil. Quando falamos sobre o Brasil pré-colonial, a gente sempre trabalha, primeiro o conceito da formação de pré-colonial. Por que é problemático falar de pré-colonial também? Porque falar sobre Brasil pré-colonial dá a entender que o Brasil ele já estava se preparando para uma colonização. E não é bem assim que nós tratamos na história. A história ela não é vista de forma teleológica. O que isso significa? Que a gente olha para a história já imaginando um fim. Isso seria um erro histórico. Olhar para a história já imaginando o que vai acontecer. Obviamente que nas suas provas, nos seus vestibulares, na escola e nos cursinhos, vocês vão escutar esse conceito pré-colonial. Mas lembre-se que isso é problemático. A gente utiliza muito mais para ficar didático, porque ficou na história pública. E o que ficou na história pública, o que ficou mais falado, é difícil um pouco você demistificar. Então a gente utiliza, mas o primeiro momento é criticar esse conceito de Brasil pré-colonial. O outro ponto é para falar também sobre o conceito de América. Muitas das vezes a gente se pergunta, por que Cristóvão Colombo foi o primeiro a chegar na América, mas utilizamos o conceito de Colombo. Isso tem muito a ver com a chegada ali da Península Ibérica aqui no continente americano. Lembrando que a península ela é uma faixa de terra banhada pelos rios, mas ligada a um continente. E na Península Ibérica nós temos a Espanha e Portugal, que ali naquele contexto estava se formando quanto o Estado Nacional, tendo através do que nós chamamos de mercantilismo, expansão marítima, mas iremos falar também um pouco isso ao longo do vídeo. A Espanha vai lançar um navegante chamado Américo Vespúcio. Colombo, quando chega aqui na América, ele já vai logo embora. Só que quem faz esse reconhecimento, inclusive ele foi contratado ali da cidade da Itália, que na época era Veneza, não era um país. Ele que vai fazer o reconhecimento no continente americano. E ele que vai relatar que a América ela não é uma ilha, como Cristóvão Colombo imaginava, e sim um continente. Então um dos cartógrafos ele vai nomear o nome como continente americano. E ele vai relatar a ideia de um novo continente. Por que não é um novo continente? Porque já existiam os povos originários. Esse discurso do novo, ele é utilizado para pensar também o colonialismo, porque era uma justificativa para dizer que o que é novo foi encontrado é meu, e o colonialismo ele vai surgir ali. Lembrando, o colonialismo é toda essa forma desse processo da Europa expandindo aqui para a América e a América sendo colonizada pela Europa, ali especialmente início pela Península Ibérica, por Portugal e Espanha, logo após o Tratado de Tordesilhas. Lembrando que antes nós tivemos a bula Intercoetera, que dividia o mundo em dois, só que pegou 100 léguas, só pegava para o Portugal a parte da água. Em 1493 Portugal vai reivindicar e vamos esticar 370 léguas, aonde pega o continente, aquele Brasil litorâneo. Além disso, nós tivemos a Holanda, a França se formando mais para frente, enquanto Estado Nacional, e adentrando também a América, desconsiderando esse tratado. Um outro ponto importante que eu gosto sempre de retratar também, pessoal, é a questão do neocolonialismo. O que seria o neocolonialismo?
neocolonialismo basicamente seria no século XIX, quando Portugal e Espanha, a Europa ali também como um todo, especialmente a Alemanha, a Alemanha e a Itália se formando contra o Estado Nacional, reivindicando território na África. E ali é o contexto do imperialismo. Esses dois pontos ele é muito importante. Além disso, os povos originários eles já viviam aqui no Brasil, já existia uma população. É o que é chamado de período pré-cabralino. Esse momento onde é que existiam várias etnias, como o Tupinambá, o Tupiniquim, o Ururucá, e entre outros e outros povos originários que viviam nessa região. Obviamente que eles não viviam de forma harmoniosa, até porque nós estamos falando de seres humanos, eles guerreavam entre si. Eles tinham suas próprias estruturas sociais, não tinham a lógica europeia da superprodução, então eles se relacionavam com a natureza de uma forma muito simples. Se nós temos o que é necessário para sobreviver, para que a gente vai ter mais e mais e mais? Então essa lógica vai entrar em choque cultural também com os europeus, que vai vir com essa lógica de superprodução. Lembrando que é o contexto do capitalismo, ali o capitalismo mercantil, aquele capitalismo como o acúmulo de materiais, de busca de materiais, de acúmulo de metais preciosos, primitivos, né? Um outro ponto também, eles foram chamados de povos bárbaros, porque esse conceito bárbaro é um conceito pejorativo. Bárbaro significa que é o outro, é um povo que não tem civilização. Então, inclusive, quando Pedro Vaz Caminha vai escrever a carta, né? Ele vai tratar os povos originários como os povos sem almas, porque eles viviam nus, claro, né? Obviamente, pensando no clima, obviamente que eles vão utilizar daquele poucas vestimenta, entre outros contextos. Era chamado de povos sem civilização, discurso esse bastante utilizado no século XIX também para a dominação europeia. A Europa utiliza muito desse conceito de sensibilização bárbaro para utilizar de dominação, para utilizar de imperialismo e de colonização. Além disso, nós chamamos de período pré-colonial porque ele antecede o sistema administrativo do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Aquela estrutura burocrática que nós temos no governador geral, que nós temos em Portugal, a divisão das capitanias hereditárias, isso é uma coisa bem posterior. Aqui é um Brasil onde é que não existe um sistema que adentra ao Brasil, um sistema português. Por que não existe esse sistema português? Porque eles não acharam de imediato ouro. Aquele contexto é o contexto do mercantilismo. O mercantilismo é o que, né? É expansão, é extração. Não se acha logo de cara no litoral português. Diferente da Península Ibérica da Espanha. A Espanha ela consegue encontrar ouro logo de cara. Mas existia uma coisa muito importante ali, né? Que seria o quê? Que seria o pau-brasil. Pensar em pau-brasil é pensar em atividade econômica do Brasil. E o que seria uma atividade econômica, né? Essa atividade econômica é o que nós chamamos que eles vão vender para a Europa. Eles vão extrair aquele pau-brasil e vai vender lá na Europa pelas feitorias. O que eram as feitorias? Eram basicamente postos que ficavam no litoral, onde é que se fazia essa troca para expandir para a Europa. O pau-brasil ele é muito utilizado porque é o contexto do mercantilismo, é o contexto das navegações. Portugal era a maior indústria náutica naquele período no século XVI. Claro que depois vai se tornar a Inglaterra. Mas aí, como Portugal era a maior indústria náutica, utilizava-se muito daquela madeira para fazer o quê, né? Para expandir essa indústria, criar navegações, criar móveis. Era o contexto também do quê, né? Aquela tinta que se abria dentro da madeira do pau-brasil era utilizado no contexto das indústrias têxtil, até porque a nobreza ela gostava muito da cor vermelha. A cor ela tem uma relação social, ela tem uma relação histórica. Cada cor, ela desdenha de um valor. E o vermelho era uma cor muito cara na Europa, né? Era o início da formação também ali que nós podemos chamar de moda, né? A moda ela foi criada para o quê, né? A nobreza se distanciar da burguesia.
A moda ela sempre foi criada nesse sentido, né, de distanciamento. Olha o que você tem, o que eu não tenho. Olha o que eu possuo, o que você não possui. Então, a cor vermelha ela foi utilizada. Era o contexto também dos absolutismos. O que significa isso, né? Que o rei ele imperava sobre tudo, né? A relação também da expansão da fé cristã. O que significa isso? Lembramos, lá no século XVI, lá no século XIV, desculpe, no século XV, nós tivemos o que nós conhecemos como a Reforma Protestante, ali do Martim Lutero, aonde ele vai reivindicar a concessão da fé cristã. A Igreja Católica ela vai utilizar de uma reforma religiosa, ali pelo Concílio de Trento, entre outros momentos. E aí a Igreja Católica ela precisa expandir a fé cristã. Então foi uma união entre a Igreja Católica e a religiosidade, né? A Igreja Católica, desculpa, nós temos a nobreza se juntando e também a burguesia querendo expandir os seus mercados. Então são esses três pilares que formam também esse período. E então com a chegada dos jesuítas no Brasil, isso vai dar também início, né, claro, mais lá para frente, né, o início também da colonização portuguesa. É tudo uma forma embrionária que nós conhecemos como Brasil pré-colonial. E 1504 em 1504, nós tivemos a doação de uma carta de Dom Manuel, que era o então rei português, para o Fernando de Noronha, que ficou o arquipélago ali próximo ao Brasil, São João. É a primeira capitania doada do rei de Portugal para um fidalgo. O que era um fidalgo, né? Fidalgo era uma pessoa rica. Obviamente, eles não vão doar uma carta para uma pessoa pobre qualquer, para uma pessoa sem dinheiro, eles vão dar para uma pessoa super rica. E aí nós tivemos algumas feitorias. A primeira feitoria trago aqui de Gonçalo Coelhos. Feitorias eram esse lugar onde é que eles faziam o escambo. O que é a palavra escambo? Escambo significa troca. Os povos originários, eles entendiam, né, que essa troca entre o pau-brasil, porque era uma relação tria, né? Vinham os povos originários, davam o pau-brasil ia para os portugueses, das feitorias iam para Portugal, eram 3 pontos. Só que, obviamente, os povos originários, eles entenderam, né, que essa troca que eram feitas para o Brasil por algumas quinquilharias, como machado, boné, chapéu, qualquer coisa assim que era uma forma de uma tecnologia diferente para aquela sociedade, eles entenderam que de certa forma aquilo era desigual. E toda vez que eles tentavam resistir, a guerra sempre pendulava, né, de força maior para o quê? Né? Para a Europa, para os europeus, para os portugueses. Porque os portugueses eles detinham da pólvora, eles detinham da cavalaria, que era uma coisa militarmente muito mais preparada contra os povos originários. E o ponto principal que é o quê? Que é as doenças que os portugueses trouxeram para os povos originários, lembrando que eles tiveram contato logo de início, como pra gente que hoje em dia, né, contemporaneamente falando, né, e até anacronicamente falando também, de certa forma inofensivo, como a gripe, um resfriado, isso para aquela população que não tinha aquela imunidade foi totalmente dizimada, foi totalmente apagada. Então, as doenças elas foram utilizadas muito, né, de forma assertiva ali com um genocídio daquela população. Além disso, nós tivemos também certas invasões. Eu sempre em sala de aula eu falo, né, como é que você vai invadir algo que já foi invadido? Obviamente, né, vocês vão ver nas provas como invasão francesas, holandesas, mas eu uso mais como um ponto de crítica mesmo, até porque a história ela é feita para criticar. Se nós olhamos para a história e não criticamos com o nosso senso crítico, nós não estamos fazendo história. Obviamente que sempre criticamos do ponto de vista do presente. A humanidade olha para o passado do ponto de vista do presente, para responder os problemas do presente, certo? Isso é um ponto muito importante, inclusive a gente aprende nos primeiros períodos do curso de História, quando a gente vai ler sobre teoria da história. A invasão francesa foi basicamente com a França se formando contra o Estado-nação, né, e chegando aqui na América. Até porque a França ela vai entender assim, como assim?
Porque Portugal e Espanha dividiu o mundo em dois, lembrando o mercantilismo, e a gente vai ficar de fora dessa fatia do bolo. Então, eles vão mandar expedições aqui para o Brasil, para o quê? E vão construir também, né, as suas primeiras feitorias, para o quê? Para extrair também esse pau-brasil. Obviamente que eles viram que se utilizasse de uma guerra logo de cara com Portugal, isso ia gerar muito problema. Portugal, ali naquele contexto, era uma grande potência, porque ela já se formado como Estado Nacional lá em 1385, ali com Dom João de Avinci e todo aquele processo, ali desde o final da Idade Média, formando o Estado Nacional Português, com a união do Rio de Castela, Navarro e por aí vai. Só que os franceses entendiam disso, e aí eles fizeram algumas alianças com alguns povos originários e fundaram uma vila aqui, especialmente no Rio de Janeiro. Além disso, né, essa formação de aliança com alguns povos originários eram chamados de Confederação dos Tamoios, aonde nós temos aliança com os Tupinambá, os Tupiniquins, entre outros, porque os povos originários olhavam e falavam assim: poxa, os portugueses vêm aqui, guerreiam com a gente, roubam tudo da nossa natureza, por que a gente não pode fazer aliança com esse aqui? Muitas das vezes também eram dois povos originários guerreando entre si, então eles faziam alianças com um europeu para ir contra o outro povo originário. E os povos franceses, eles diziam que o que, né? Não vai ter exploração. Só que, obviamente, eles enganavam, né? Óbvio que os povos originários, indígenas, eles também não são tão bobinhos, e em determinado momento eles perceberam isso e eles exploravam também. Só que, a partir ali de mais ou menos 1522, Portugal já manda uma expedição para cá, para o quê? Para expulsar os franceses, e depois eles voltam de novo, mas com a chegada do território, isso modifica um pouco. Lembrando que naquele contexto, era um território que não tinha um povoamento. A população brasileira, né, até porque se a gente pode chamar de Brasil só bem mais para frente, o que a gente chama de Brasil também, né, ela não se fincava naquele território. Então, conseguiam se adentrar muito fácil ao território. E aí que Portugal começa a mandar algumas expedições para cá. Como chamado também, né, as expedições, aí vão alistar 3 pontos de populações que chegaram aqui logo de início. Claro que não foi uma população gigantesca, foi bem pequenas proporções, isso ao longo da história, né, ao longo do período vai se chegando mais, e nós temos os degradados, os náufragos e as expedições. Quem são as expedições? Vamos começar pelo último. As expedições eram militares que chegavam aqui no território português para fazer a defesa do território português. E aí nós tivemos alguns muito importantes, né? Os náufragos eram aquelas embarcações que encalhavam no meio do mar, algumas pessoas que vinham até nadando até a costa e ficavam aqui no território. Lembrando que não tinha uma tecnologia que nem nós temos hoje em dia. Então, se você chegava, se demorava anos de viagem. Imagina reconstruir tudo e voltar para lá. Acabava que ficavam por aqui. Inclusive foram eles que fundaram a primeira vila, que é a Vila de São Vicente, que depois vai gerar a primeira capitania de São Vicente. Além disso, nós temos os degradados. Eram todo mundo que cometia um crime lá em Portugal, era mandado para cá, para o Brasil. Obviamente, é importante destacar que o conceito de crime, ele vai se modificando ao longo do tempo. O que nós conhecemos como crime hoje em dia não é o mesmo conceito de crime lá na sociedade de 1500, a sociedade de 5 anos atrás. Naquele contexto, eram considerados crime quem? Os cristãos novos, que eram judeus, eram mandados para cá. Além disso, nós temos também, né, a comunidade das pessoas LGBT. Se as pessoas eram homossexuais, eram considerados crime, inclusive isso percorreu ao longo quase a nossa história inteira. Eram consideradas crime. Mulheres que traíam. Então, tudo isso era considerado crime e era jogado para cá, para o Brasil, para o quê? Para povoar. Lembrando que alguns portugueses, né, que era português, né, eles falavam: se lá em Portugal eu já sou
um merda, vamos dizer assim, essa expressão, né? Eu sou uma pessoa não vista muito bem socialmente. Aqui, pelo menos, eu sou vista melhor socialmente perante os povos originários. Obviamente, não perante os portugueses que estavam aqui. E cria uma hierarquia, um embrião de uma hierarquia social. E o fim do período da era colonial é com a expedição de Martim de Afonso em 1531, com a chegada do quê, né? Com a chegada da expedição de olhar esse território. Nós tivemos também para cá, né, a fundação da vila de São Vicente, como eu disse, em 1532, e as doações das capitanias hereditárias em 1534. Espero que tenham entendido esse contexto. Pensar em período pré-colonial, um ponto-chave é pensar o escambo, essa troca entre o pau-brasil e Portugal, essa atividade econômica. E um outro ponto importante é entender as relações dos povos originários com os povos portugueses, essa relação social que vai culminar lá para frente o que nós conhecemos como período colonial, que vai se estender de 1530 até 1822. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso período Brasil pré-colonial.